Bom dia pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar de um assunto que uma pessoa que acompanha a página Maria Aparecida Guimarães perguntou a respeito dos elementos do mapa numerológico. Ela quer saber algumas coisas, eu anotei aqui, tá? Para a gente poder responder. São algumas perguntas, você vai ver que esse vídeo vai responder algumas coisas. E a gente vai responder aos poucos, conversando aqui, explicando. E se você tiver qualquer dúvida, alguma coisa que queira esclarecer, queira saber melhor, tem uns comentários, você pode deixar um comentário perguntando, a gente responde assim que puder, tá bom? Então, é muito interessante esse assunto. Por quê? Numa consulta numerológica, geralmente, a gente não fala todos os números que faz parte do mapa da pessoa, porque são muitos números, é uma coisa que exige muitos detalhes, a consulta se tornaria praticamente uma aula de numerologia, e nem todo mundo está querendo essa informação, nem todo mundo consegue administrar essa informação. Até pessoas que eu conheço que fizeram o curso, nós fizemos o curso com o professor Márcio Múcio, de forma online durante a pandemia. Teve pessoas que, mesmo sabendo os números, até conseguir internalizar, entender, foi algum tempo estudando até chegar numa clareza assim de como é que isso funciona. Então, procuro aqui transmitir um pouco para vocês entenderem. Ela colocou assim: qual a diferença entre o número da alma, da expressão e da impressão? Essa é a primeira pergunta, tá? São algumas. Aí, antes de responder a pergunta, temos que entrar num parêntese, que é o seguinte: no campo da numerologia, não tem um consenso ainda dos nomes das coisas, tá? Talvez você leia 2, 3 livros diferentes e cada livro coloque com um nome diferente, alguns pontos específicos, tá? Por exemplo, esse número chamado alma, certo? Eu já vi em outros lugares ele ser colocado com outro nome. Então a gente vai seguir aqui como ela perguntou, esse número chamado alma. Essencialmente do que se trata? Se trata da soma das vogais do nome completo da pessoa, tá bom? Então, na numerologia, cada letra corresponde a um número de 1 até 9, tá? E quando a gente entende o número de cada letra, a gente entende o número do nome. Mas antes de olhar para o nome completo da pessoa, a gente olha em separado. A gente olha primeiro as vogais, depois as consoantes e depois o nome completo. É a sequência que é feita o cálculo, tá bom? Então, quando ela pergunta assim, diferença entre alma, expressão e impressão, ela está falando dessa relação desses 3 números. Alma é o número ligado às vogais, impressão é o número ligado às consoantes e expressão é o número ligado à somatória total. Tem lugares que chamam esse número de impressão, chama de personalidade. Tem lugares, tem livros que nem falam desse número. Tem lugares que chamam esse número de expressão, que é o somatório total, chama de missão. Tem outros que às vezes chama de outros nomes. É bem amplo. Tem uns que chama de destino, certo? Mas quando você estiver lendo lá o seu livro de numerologia, o mais importante é você saber de onde que está vindo esse número. Porque é uma coisa que não tem um consenso, tá? Eu tenho alguns livros aqui na minha prateleira. Às vezes cada um fala de uma forma e às vezes eles falam também da mesma forma. De vez em quando eles conseguem concordar, usar o mesmo nome. Eu não sei por que é dessa forma. Mas é como nós estamos hoje em dia com a numerologia, tá? Então, alma é as vogais, impressão é as consoantes e a expressão é o total. O que isso significa, afinal de contas? Esse elemento chamado alma fala como a pessoa se sente, fala como é o coração da pessoa, como é o mundo interno da pessoa. Se você quer uma pista para isso, olhe a primeira vogal do seu primeiro nome. A primeira vogal do seu primeiro nome é a porta do seu coração. Essa porta do seu coração é muitas vezes a sua reação instintiva, a sua natureza emocional diante dos acontecimentos da vida. Como você reage em primeira instância às coisas da vida. Então eu vou colocar aqui nos comentários um PDF que fala de todas as letras do alfabeto, tá? Para você poder conferir e ver como é que isso se encaixa na sua vida, tá bom? É um arquivo simples, sucinto, mas que já dá um entendimento aí a respeito da energia das letras do alfabeto. Vou colocar aqui, aí você vê a primeira vogal do seu nome e compara. E também a primeira consoante. Se seu nome é André ou Andréia, ou se seu nome é Natália ou Natan, a primeira consoante dos dois é N, perdão, a primeira consoante dos dois é N, e a primeira vogal dos dois é A. Então vai ter algumas similaridades. Mas pelo fato do A vir primeiro em um e do N vir primeiro no outro, aí vai mudar algumas coisas da pessoa, mas só para você entender um pouco. Então esse elemento chamado alma fala do sentimento da pessoa, do coração, de como é que é o mundo interno da pessoa, o que ela sente, o que corre dentro dela
e quais os anseios que ela deseja vivenciar. Qual é o sonho, qual é o lugar ideal que a pessoa quer chegar com a sua vida, como é que é a vida que a pessoa quer viver essencialmente. Por isso tem alguns lugares que compara esse número ao número do coração, porque fala do sentimento que a pessoa quer vivenciar na sua vida, onde é que ela sente prosperidade, onde é que a pessoa sente abundância, tá? Impressão é o número das consoantes, é o que a gente muitas vezes pode chamar a primeira impressão. Tem lugares, como eu disse, que chama de personalidade. Por quê? Porque é como a pessoa se mostra, é aquilo que é primeiramente perceptível nas pessoas que a gente se encontra. Porque as consoantes têm a ver, ao contrário das vogais que têm a ver com o sentimento, as consoantes têm a ver com o pensamento, ou seja, é uma coisa mais racional, é uma coisa mais perceptível aqui aos nossos dois olhos materiais, tá? Então fala muito de como a pessoa age, como é essa personalidade, essa primeira impressão que a pessoa deixa nas suas relações, na sua vida, e aí fala desse comportamento que a gente tem no dia a dia, tá bom? A expressão ou missão de vida, é o nome que algumas pessoas usam, é o nome completo da pessoa. É esse somatório que revela algo que a pessoa veio, posso dizer assim, predestinada a fazer. Mas não é predestinada por uma coisa externa, porque a gente está falando aqui do nome da pessoa. Então, falando do nome, nós estamos falando do espírito que está aí, nessa matéria aí encarnado. O que esse espírito quer, o que eu quero essencialmente. Então, essa missão, essa expressão é algo que eu vim realizar pelos meus esforços, pela minha vida, pelo meu jeito de ser, tá bom? E aí ela pergunta assim, áreas de influência de cada um. Pois bem, esse número chamado alma ou do coração, que é o número que vem das vogais, como a gente disse, é o nosso mundo interior. Então, às vezes, não é uma coisa tão fácil de os outros saberem. Então, uma das áreas de influência é justo essa, é como a gente é na intimidade, vamos dizer assim. Porque essa primeira impressão, esse número da personalidade ou impressão, é uma coisa fácil das pessoas perceberem na gente. Uma coisa que chama atenção, uma coisa que se destaca. Então, rapidamente as pessoas percebem aquilo na gente. Então, influencia essa área das relações mais superficiais. Agora, o número ligado nas vogais influencia a área dos nossos relacionamentos mais íntimos. Pode prestar atenção, qualquer pessoa que você conheça, num primeiro momento, ela apresenta de uma forma, e mais na frente ela apresenta de outra forma. Não que seja outra pessoa, mas é porque a intimidade, lentamente, a gente percebe outras coisas, outras faces, outros sentimentos na mesma pessoa. Tem raras exceções, tá? Tem algumas exceções, que é o caso de pessoas que esses dois elementos, o número das vogais e das consoantes, é igual. Isso acontece, mas é muito raro. É muito raro. Aí tem pessoas que são mais transparentes, vamos dizer assim. O que ela sente e o que ela faz é bem alinhado. O que ela sente, o que ela demonstra é bem parecido, certo? Mas são pouquíssimas pessoas que são assim. A maioria, só nesse aspecto aí, já carrega um paradoxo, que a gente vai falar disso mais na frente também no vídeo, tá bom? Então, outra área que é influenciada aí por esses três elementos daí é esse número chamado de expressão para algumas pessoas, ou missão, ou outros nomes, destino também, certo? Que área que ele está influenciando? Ele está influenciando principalmente a área da nossa realização pessoal. Onde é que eu vou me destacar, onde é que eu vou me sentir bem, que tipo de trabalho é mais favorável eu vou fazer, que tipo de coisa é mais alinhada com os meus gostos, tá? Agora, esses elementos ligados ao nome falam muito, são um ótimo indicativo de como a gente pode caminhar no sentido da nossa vocação profissional, tá? Por isso que eu sempre digo para as pessoas fazer a consulta para falar sobre isso, porque tem muitas coisas que entram em jogo, tá? Então, esse número da expressão fala que tipo de coisa me agrada fazer, que tipo de profissão, que tipo de trabalho, que tipo de serviço, que tipo de atividade me satisfaz, ok? Ok. Mas a alma vai falar como eu devo fazer isso, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem um número ligado à área da educação no campo da missão ou expressão. É uma pessoa que tem uma tendência a ser professor, ser professora, ok. Aí tem pessoas que na alma tem uma vibração maior ligada com a caridade, com o altruísmo. Então é pessoas assim que, por exemplo, gostam de gravar vídeo no YouTube, escrever livros e doar para as pessoas, escrever textos e doar conhecimento,
porque não está preocupado com ter um retorno, porque a vibração emocional da pessoa, o sentimento da pessoa é de doação, é de caridade. Já tem pessoas que nesse elemento alma, nesse sentimento interno, tem uma coisa mais forte com receber algo, seja em dinheiro, seja em reconhecimento, seja em opinião pública. Aí a pessoa vai querer ser uma professora de universidade. Não vai querer perder tempo gravando vídeo no YouTube que até monetarizar vai levar não sei quanto tempo. A pessoa não quer, porque a pessoa quer um retorno para aquilo. Ok? Ok. Então essas são algumas formas que isso tudo funciona dentro da gente. É muito amplo, tá? São 9 números. Então pensa, de acordo com o que a gente aprende lá em análise combinatória, são 9 ao cubo possibilidades de combinações numéricas só nesse ponto do mapa. Que são 3 pontos, né? As vogais, as consoantes e o nome completo. Então pode ser 9 opções de número na primeira, vezes 9 opções de números na segunda coisa, vezes 9 na terceira. Então 9 vezes 9 vezes 9 é um número considerável, aí você pode calcular e ver o resultado depois. Porque eu só pensei nisso agora, não calculei antes. Certo. Aí ela também perguntou assim, um exemplo de como se expressa um número em cada uma dessas áreas. Aí eu decidi falar do número 9. Pois bem, uma pessoa que tem a alma número 9, número da alma número 9, é uma pessoa que dentro dela ela tem um desejo muito grande de auxiliar a humanidade. Se ela vai fazer isso, ou como ela vai conseguir fazer isso, vai depender dos números que tem em torno. Porque como a gente falou, às vezes esse sentimento que a pessoa carrega dentro de si não é tão fácil dela colocar para fora conforme os outros números, certo? Porque esse exemplo mesmo, o número 9, tem números que se entende mais fácil e tem números que a relação na própria pessoa é mais difícil. E a relação desse número na pessoa com a outra pessoa, às vezes também é difícil. Então é uma coisa assim que realmente merece um estudo bem aprofundado da nossa parte sobre nós mesmos para entender como fazer funcionar, ok? Então se a pessoa tem esse número de alma 9, tem esse sentimento de fazer uma diferença no mundo, mas o número da personalidade ou da expressão, né, que é os números das consoantes ou os números do nome completo, dependendo como eles são, a pessoa talvez não tenha tanta facilidade de fazer isso. Porque, por um lado, ela sente que quer auxiliar o mundo, mas o que ela tem mais facilidade para fazer é auxiliar a si própria. Por exemplo, a pessoa quer fazer as coisas de forma desapegada, mas a facilidade, a tendência dela é fazer as coisas de forma apegada ao resultado, apegada ao dinheiro. Então, depende a relação que se estabelece com os outros números do mapa, certo? Aí, nesse caso, do número de impressão ou personalidade, que é o número das consoantes do nome completo. O que a gente pode perceber uma pessoa número 9? É aquela pessoa que a gente vê uma disposição de auxiliar todo mundo, a gente vê que a pessoa tem uma facilidade de se doar em tempo, em esforço e dinheiro para auxiliar os outros. Mas, talvez, seja um comportamento instintivo, vamos dizer assim, da pessoa, e o sentimento da pessoa esteja em outro lugar. Não é que a pessoa não está sendo sincera, porque afinal ela está fazendo aquilo, está doando tempo, está doando esforço. Pessoas número 9 também são pessoas muito carismáticas, muito magnéticas. Então a pessoa vende ali às vezes uma aparência de bondosa, de generosa, mas o sentimento dela é de ganância. Pode acontecer e pode não acontecer, pode ser uma coisa assim que a pessoa esteja fazendo aquilo e o sentimento dela simplesmente ela não veja tanta importância naquilo. Tipo, ela faz porque vê que precisa fazer, vê que está ao alcance, mas no sentimento dela preferia estar em casa lendo um livro. Minha gente, o ser humano é uma caixinha de surpresas. E aí, no terceiro ponto, no ponto chamado expressão ou missão, ou destino, certo? Uma pessoa número 9, nesse caso, aí voltando para o exemplo que a gente estava falando de vocação, certo? É uma pessoa que a vocação dela, não só profissional, mas existencial, está em auxiliar a humanidade a fazer uma diferença no mundo. Como ela vai fazer isso vai depender dos outros dois elementos, mas é uma tendência, é uma facilidade, uma busca que a pessoa tem de causar um impacto no mundo. Vocês percebem, causar um impacto no mundo, eu acredito que você que está assistindo aí pensou coisas assim, acabar com a fome, acabar com a guerra, né? Fazer todo mundo ser feliz, a gente viver na utopia.
mas tem pessoas que querem impactar o mundo de forma negativa, tá? Então, só para constar assim que é muito amplo isso daí. Então, essa energia número 9, essa é uma das formas que pode se apresentar em cada uma dessas áreas, tá? É muito amplo, tá, minha gente? Porque, como a gente disse, depende como os números se interrelacionam. Depende o que tem ao redor. Estamos aqui falando só dos números do nome. Ainda tem os números da data de nascimento, que esses 3 números, mês, dia e ano, a gente faz uma série de cálculos, que desses 3 a gente encontra mais 8, aí só nisso são 11 números. Aí tem os números do ano que a pessoa está vivenciando, que já são mais 3 números. Então, assim, é muito número. Muito número. Tá. Aí, a nossa amiga Maria Aparecida também perguntou assim: diferença entre alma e missão. Eu acho que já expliquei. E também ela falou assim: ela ouviu dizer que a alma é algo que a gente traz de outras vidas, é algo que nos faz feliz, enquanto a missão ou expressão é um comportamento adquirido que a gente vai vivenciando conforme exercita essa missão, tá? Aí, como eu entendo a numerologia? Eu entendo que tudo no nosso mapa, tudo, desde a primeira letra do nome até o ano do nascimento, tudo a gente já traz de outras vidas. Eu acredito que tudo isso aqui, toda a nossa existência, é um reflexo do passado, certo? Eu acredito que o presente é um fruto do passado. Tudo que eu fiz, tudo que eu aconteci, tudo que eu vivenciei, minhas escolhas conduziu a eu ser hoje essa pessoa que tem esse nome e que nasceu nessa data específica. Eu acredito assim. Tem uma numeróloga, a doutora Julia Seton, que foi uma das precursoras da numerologia da nossa época atual. Ela começou a trazer de volta a numerologia junto com a filha dela e uma outra mulher, uma pianista. Elas 3 trouxeram a numerologia de volta por volta ali do final do século XIX, certo? E essa mulher, a doutora Julia Seton, fala que nosso nome estabelece uma lei pessoal e não vai passar um só jota ou tio dessa lei até que toda ela se cumpra. Ou seja, quem nós somos, o que nós trazemos, tanto pela numerologia quanto espiritualmente, ela fala que existe quase que um dever nosso de realizar isso. Olha só que interessante. Aí eu penso, com isso que ela falou, essa numeróloga falou, eu penso que quanto antes a gente conseguir caminhar para cumprir as coisas que está no nosso nome, quanto mais a gente conseguir se esforçar para realizar isso, melhor vai ser. Mais aumenta a chance de não ter que voltar e fazer a mesma coisa tudo de novo, talvez com o mesmo nome, e ter que aprender as mesmas coisas, tipo assim, recuperação existencial, né? Em outra existência, outra encarnação com as mesmas coisas. Então, eu acredito nisso, tá, Dona Maria Aparecida? Acredito que tudo que é do nosso mapa nós trazemos de outras vidas. Mas eu já vi pessoas dando destaques específicos. Ah, isso aqui é de outra vida. Mas eu já vi pessoas falando isso, por exemplo, do número das consoantes. Essa doutora Julia Seton fala isso, que o número das consoantes, o resultado ali, fala de coisa que a gente já está trazendo mais forte do passado. Mas, na nossa data de nascimento, eu falei que a gente faz uma série de cálculos, que encontra alguns números. Desses 11 números que a gente falou que habita, 4 deles eu acredito que é diretamente ligado com o passado. Diretamente. Não é uma coisa assim, mais ou menos, não. Eu acredito que é diretamente coisas assim kármicas que a gente traz para resolver. Mas é um cálculo complexo, é difícil de explicar aqui, é uma coisa que é bem avançada nos cursos de numerologia, nos livros de numerologia. Uma das coisas mais difíceis são esses cálculos do tempo, então não dá para entrar em detalhes aqui. Tá? A missão, um comportamento adquirido. Nisso aí eu vejo um sentido, tá? Eu consigo concordar com isso aí. Concordo com isso aí, que é um comportamento que a gente adquire, mas isso também pode valer para outros elementos do mapa. Eu vejo essa grande sinergia nessa coisa toda, sabe? Todo mapa eu vejo que tem coisas que a gente traz do passado e ao mesmo tempo a gente está aprendendo de novo a primeira letra do seu nome. Agora, independente de ser vogal ou de ser consoante, você pega aqui o PDF, que eu vou colocar aqui nos comentários, o link, dá uma olhada, a primeira letra do seu nome, a última letra do seu primeiro nome e a última letra do seu último nome. Todas as 3. Primeira letra do primeiro nome, última letra do primeiro nome e última letra do último nome. No meu caso, meu primeiro nome é Thiago e o último nome é da Rosa.
certo? Então eu vou ler a letra T, a letra O e a letra A. Vou ler essas três aí e vou ver quantas coisas ali eu já sei que eu sou, já sinto que eu sou, e vou ver quantas coisas eu ainda tenho que aprender dessas três letras, dessas três vibrações do meu nome. Olha a profundidade que nós somos, minha gente. É como diz o Ramayana: o ser humano é uma mina preciosa. A conclusão que o Ravana chega depois de toda a história do Ramayana é essa: o ser humano é uma mina preciosa. Então tem muitas joias, tem muita virtude, tem muita beleza dentro da gente para ser despertada. E aí, por fim, a nossa amiga pergunta assim: como conciliar os opostos? Olha, Maria Aparecida, ontem mesmo minha namorada perguntou quantos atendimentos eu já fiz. Eu estimo que cerca de 1.200 ou mais. 1.200 para cima. É que eu não costumo calcular, eu fiz de cabeça assim, uma média. Então, pode ser um pouquinho menos que isso ou um pouco mais que isso. Por aí. Eu não conheço dessas 1.200 pessoas, hipoteticamente, não conheço uma pessoa que não tenha um paradoxo dentro de si. Eu, no meu mapa, tenho um paradoxo. Hoje, mais cedo, eu atendi uma pessoa, tem um paradoxo na vida da pessoa. Semana que vem eu vou atender outras pessoas, vai ter outro paradoxo dentro do mapa da pessoa. Olha só que interessante. Porque dentro da gente, muitas vezes apresenta coisas distintas que a gente tem que resolver, que tem que administrar, que tem que dar de conta. Aí, por que Deus nos fez assim? Eu não sei. Minha impressão é que é para a gente aprender alguma coisa. É a impressão que eu tenho. A gente tem alguma coisa para aprender dessa história aí de conciliar os opostos dentro da gente. Então veja, água e fogo não conseguem coabitar. Não tem como ter água e fogo no mesmo lugar ao mesmo tempo. Certo? Porque a água apaga o fogo. Então, a mesma coisa vale para esses nossos opostos. É uma coisa de cada vez. É assim que eu vejo hoje em dia. Por exemplo, eu tenho um lado meu que eu gosto muito de estar em casa, hoje em dia. E eu tenho um lado meu que eu gosto muito de viajar pelo mundo afora. Não tem como eu estar em casa e viajando ao mesmo tempo. E no meu mapa numerológico se apresenta isso. Gosta de estar em casa, gosta de ganhar o mundo. Não tem como eu viver os dois ao mesmo tempo. Então, tem um momento que eu tenho que estar em casa e eu tenho que ficar atento para qual é o momento que eu tenho que sair um pouco. Para, por exemplo, andar de bicicleta, para, por exemplo, visitar um amigo, para, por exemplo, viajar, visitar meu irmão, visitar minha família, que mora em outro estado, visitar minha namorada, que mora em outro país. Então, tudo isso faz parte de mim. E ao mesmo tempo eu gosto de estar em casa. Tem aqui, vocês não estão vendo, mas tem 3 gatos dormindo aqui no escritório, espalhados aqui. Então, ao mesmo tempo eu gosto de estar em casa com essa minha vida aqui pacata, tranquila, silenciosa aqui, cuidando de 3 bichanos e de mim, né? Então, tem isso daí, sabe? A gente tende a ser criaturas, seres que carregam um paradoxo. E como conciliar é justo percebendo, conhecendo. A numerologia é uma ótima forma de começar a perceber isso. Mas eu lhe garanto, um mapa não substitui o território. O mapa numerológico pode oferecer muitas respostas, muito esclarecimento. Concordo. Mas tem coisas que só o território da vivência, na prática, vai mostrar pra gente. O que adianta eu dizer pra pessoa na consulta: olha, você pode trabalhar com direito ou você pode trabalhar na área da saúde. Olha a distância que tem, mas tem pessoas que têm afinidade para as duas coisas e outras ainda ao mesmo tempo. Então cabe à pessoa conciliar os paradoxos dentro de si e encontrar uma forma de vivenciar isso tudo de uma forma mais tranquila, mais harmônica, tá bem? Então, nosso mapa numerológico apresenta muitas coisas, por isso que na consulta, muitas vezes a gente só fala da pessoa, né? Porque para pontuar tudo isso, eu fazia isso no começo, era muito mais difícil o meu trabalho. Hoje em dia eu saio falando assim, olhando para o mapa e olhando para a pessoa e falando, e é mais fácil de explicar. Aí coisas pontuais, às vezes eu falo, esse número, aquele número. Porque são muitos números. Pensa, seu nome completo. A gente faz uma contagem de quantas vezes cada número de 1 até 9 nas letras se repete. Isso é importante. O dia do seu nascimento é importante. As letras do seu nome, a primeira, a última. São muitos detalhes. Essas somatórias que a gente falou. Então o mapa numerológico é muito profundo, é muito interessante. Vale a pena a gente se conhecer através da numerologia, através de uma consulta. Tem muitos livros que a gente pode ler a respeito desse assunto. E eu espero que esse vídeo te auxilie a entender um pouco mais
esse assunto que é fascinante para mim, esse assunto que facilita justo eu ter um entendimento de quem eu sou, de o que é a minha vida e auxiliar vocês também. Então, como eu disse, estou à disposição. Alguém tiver alguma coisa para esclarecer, alguma pergunta, alguma dúvida, só colocar um comentário, tá bom? Então, até a próxima.